Quero saudar a todos com a paz do Senhor, a qual vão nos ouvir através do canal Ebenezer Oficial. Desde já peço que você venha se inscrever, compartilhar, comentar e deixar o seu comentário e o seu pedido de oração que nós vamos estar orando. Amém? Abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 19, a qual vai nos dizer assim: E disse-lhes: Vinde, pois, a mim, e eu farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. Somente até aqui. Nessa palavra, uma palavra bastante conhecida, uma palavra a qual nós conhecemos no dia de hoje, uma palavra vinda do coração de Deus para a sua vida neste lugar. Que você venha poder sentir a presença do Espírito Santo, que você venha sentir a presença de Deus na sua vida através dessa palavra. Nós podemos ver que Jesus, quando ele dá início ao seu ministério, quando Jesus dá início à sua chamada, nós vemos que a primeira coisa que ele faz é pregar sobre o arrependimento, dizendo que já é chegado o reino dos céus. E nós sabemos que diante disso, Jesus, quando iniciou seu ministério, através da sua vida aqui nessa terra, nós podemos observar que Jesus necessita de algo sobre a sua vida. Então, quando ele começa a pregar, anunciar o evangelho genuíno de Cristo, quando ele começa a anunciar que o reino dos céus está próximo, nós podemos ver que ele inicia essa pregação, inicia esse momento maravilhoso, a qual Deus coloca um propósito sobre a vida do Filho, a qual o Pai coloca uma missão sobre a vida do Filho, Jesus Cristo. E nós podemos ver que Jesus recebe essa missão, a qual é para vir à terra, iniciar o seu ministério, fazer aquilo que o Pai ordenou sobre a sua vida e trazer aquilo que o mundo necessitava, que era a salvação, aquilo que o mundo necessitava, precisava, que era a salvação, despedaçar as correntes, quebrar as portas de bronze e desfazer a obra do inimigo. Jesus veio para desfazer toda a obra do mal, e ele veio para desfazer toda a obra do mal da sua vida. Jesus veio te trazer espada. A Bíblia diz que Jesus não veio dar paz, mas sim trazer espada, para nós guerrear contra as potestades do mal. Jesus, ele é a própria paz, mas ele nos deixou a espada para guerrear. E quando Jesus inicia seu ministério a respeito disso tudo, nós podemos ver que ele necessita de ter alguém com ele para iniciar essa chamada, para poder com ele fazer aquilo que é necessário, a qual é a chamada, o ministério da palavra. Se nós olharmos bem para o início de Jesus Cristo, Jesus se tornou o maior missionário de toda a história. Jesus se tornou o maior pregador, o maior ganhador de almas que a história já existiu. Jesus ganhou muitas almas, Jesus trouxe muita salvação, Jesus trouxe muito milagre para a vida de pessoas, que necessitavam receber a salvação em Cristo Jesus. Jesus trouxe aquilo que ninguém conseguiu fazer. Jesus fez aquilo que o homem não pôde fazer. Jesus fez aquilo que ninguém imaginava que conseguiria fazer. Jesus chegou e fez aquilo que o homem não pôde fazer. Jesus, então, ele se torna
conhecido, Jesus se torna grande, Jesus praticamente trazendo para os dias de hoje, Jesus se torna alguém famoso, alguém conhecido, alguém que trouxe sobre ele a vida. Jesus se torna alguém famoso, não pelo que a sua fama dizia, mas sim por aquilo que ele era, por aquilo que ele fazia sobre essa terra. Jesus, aonde passava, trazia multidões com ele, aonde Jesus passava, trazia milagre, ressuscitava, curava os enfermos, a sua fama foi crescendo, a sua história foi ficando grande, Jesus ficava conhecido, Jesus era conhecido em toda a Jerusalém, em toda a Judéia, e nós sabemos que a fama de Jesus percorreu toda a cidade. Jesus ficou conhecido e atraiu também, e é algo que nós podemos observar nos dias de hoje, que a unção, ela traz coisa boa, mas também traz aquilo que é ruim. Nós podemos observar que a unção atrai os olhos do inimigo, porque aquilo que Deus colocou na nossa vida, na sua vida, o inimigo, ele quer tirar a unção que tem na sua vida, a unção que está na sua casa, a unção que Deus colocou na sua história. O inimigo quer destruir aquilo que Jesus iniciou na sua vida. E assim foi da mesma forma com Jesus, quando o Pai ordena a missão para que o Filho venha até a terra, trazer salvação. O inimigo, o diabo, tenta destruir aquilo que Deus iniciou na vida de Jesus, que era o projeto do Senhor, projeto de salvação, projeto de milagre, um projeto que trazia a salvação para a humanidade. O projeto de Jesus era trazer salvação, o projeto de Jesus era dar vida e vida com abundância. A própria Bíblia nos diz que Deus deu o seu único filho, o seu filho progenito, e nós podemos observar que a história trouxe aquilo que necessitava. O filho primogênito, Deus enviou para que morresse naquela cruz por nós. E hoje nós estamos aqui para dizer o quanto Jesus foi poderoso, o quanto Jesus foi maravilhoso para estar e nos dar salvação. Porque homem nenhum faria o que Jesus fez. Homem algum faria o que Jesus fez por nós. Nos deu a salvação. E nós podemos ver que no capítulo onde nós lemos essa noite, nós podemos ver que nos fala a respeito de Jesus. Nos fala a respeito que quando Jesus iniciou o seu ministério, ele também vai reunir os seus primeiros discípulos. E algo que nos chama a atenção neste capítulo, nós podemos ver que quando Jesus iniciou o seu ministério, ele vai reunir seus primeiros discípulos, e algo me chamou a atenção, porque quando ele chega até 2 pessoas, até 2 pescadores, a Bíblia diz que um desses pescadores, chamado Simão, Pedro e André, a qual era seu irmão, nós podemos ver que eles eram pescadores. E a Bíblia diz que eles estavam trabalhando no momento em que Jesus chama eles como os discípulos. E algo que eu quero te passar no dia de hoje: tem hora que Jesus vai chegar até a nossa vida, tem hora que Jesus vai chegar na sua casa, na nossa casa, e vai colocar uma chamada, vai iniciar uma chamada. Talvez você vai estar ocupado, talvez você vai estar no seu trabalho, mas a chamada do Senhor vai chegar na sua vida, a chamada do Senhor vai iniciar na sua história, porque quando Jesus chega, não importa o que você esteja fazendo, a chamada vai se cumprir. E para você entender um pouquinho o raciocínio dessa história, a Bíblia diz que Simão Pedro era pescador. E antes dessa história acontecer, mais na frente, você vai observar que a Bíblia diz que ele pescava, trabalhava muito,
trabalhava, se esforçava muito. E nós vemos que Jesus, quando chega para Pedro, chamando e colocando um ministério sobre a vida de Pedro, Jesus disse: olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava chamando Pedro para um ministério. Jesus estava chamando Pedro para ser seu discípulo, para iniciar uma missão na sua vida. Mas observa bem que quando Jesus chega na nossa vida, parece que as coisas pioram. Às vezes a gente imaginamos que quando Jesus chega na nossa vida, nós pensamos que tudo vai de mal a pior. Porque quando Jesus chega até Pedro, chamando ele para um ministério, sendo para ser discípulo, nós podemos ver que algo na história de Pedro vai mudar. Porque quando Jesus olha para Pedro, Jesus não olha para Simão. Jesus olha praticamente para Pedro, porque Jesus estava olhando por dentro de Simão Pedro. Jesus não estava enxergando Simão, Jesus estava enxergando o Pedro que era por dentro. Jesus nunca viu Simão, Jesus sempre olhou só para Pedro. Talvez na sua vida esteja assim, talvez alguém esteja olhando você por fora, mas Jesus está olhando a sua vida por dentro. Jesus está olhando o que você tem por dentro. Jesus olhou para Simão, mas ele enxergou Pedro. Ele viu que tinha um ministério dentro do seu coração. Ele observou que tinha um ministério grande por dentro de Pedro. Talvez você esteja pensando que a sua vida esteja de mal a pior. Talvez você esteja pensando que até talvez não exista um ministério na sua vida, não exista uma chamada na sua casa, na sua família, mas eu quero te dizer neste momento que Jesus tem sim uma chamada para você. Jesus talvez está olhando para você por dentro, alguém está olhando para você por fora, mas Jesus já te enxergou por dentro. Sabe por quê? Porque ele viu dentro de você um ministério, ele viu dentro de você uma nova história, ele viu dentro de você uma nova chamada, um novo ministério na sua vida. Assim como foi com Pedro, nós podemos observar que Jesus, olhando para Pedro, ele nunca olhou para Simão. Ele olhava e enxergava Pedro, ele não enxergava Simão. Sabe por quê? Porque ele já via a história de Pedro. E quando Jesus chama Pedro, quando Jesus olha por dentro, nós podemos ver que o ministério de Pedro começa ali. Porque nós podemos ver que Pedro era pescador. Pedro sobrevivia daquilo que ele fazia. E muitas das vezes, quando o ministério de Jesus nos alcança, quando a salvação nos alcança, a presença do Senhor nos encontra, com certeza vai ter uma certa luta. Porque é o espírito contra a carne. Existe uma batalha espiritual a qual o inimigo quer destruir aquilo que o Senhor iniciou nas nossas vidas. E quando Jesus chama Pedro, existe essa batalha espiritual. Porque quando Pedro está ali no seu momento de trabalho, no seu momento ali pescando, se nós olharmos bem no outro livro, no outro capítulo, a Bíblia nos diz que Pedro estava pescando. Passou a noite toda pescando e a Bíblia diz que nada pescou. Sabe o que nos dá a entender nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje? Muitos vão dizer que quando Jesus chegou na vida de Pedro, parece que tudo piorou. Assim às vezes é com a gente. Quando a gente pensamos, quando Jesus chega na nossa vida, quando Jesus nos dá a salvação, a gente pensamos que tudo vai ser maravilhas. A gente pensa que tudo vai ser uma abundância. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus está conosco, está. Mas nós vamos ter que pelejar. Nós vamos ter que lutar também. Porque o inimigo de todas as formas vai tentar destruir aquilo que o Senhor colocou na tua vida. E da mesma forma que foi com Pedro, porque quando Pedro recebe o seu ministério, e quando Pedro está ali no seu ambiente de trabalho pescando,
Muitos olham para Pedro, vê Pedro pescando e não pega nada, passa a noite toda trabalhando. Talvez você insistiu a noite toda, talvez você orou a noite toda, orou o dia todo, buscou ao Senhor, esteve de joelhos falando com Deus em oração e nada se resolveu, nada se aproveitou da sua vida, nada aconteceu, nada mudou. Talvez você passou a noite trabalhando, passou a noite orando, buscando ao Senhor, passou a noite toda chorando e nada aconteceu naquele momento, naquele dia que você estava necessitando de uma palavra, necessitando de um milagre sobre a sua vida. Você orou e os céus não respondeu. É assim também na nossa vida. Porque nós sabemos que nós vivemos um ministério. Nós sabemos que nós vivemos aquilo que o Senhor planejou na nossa vida. Nós sabemos que Jesus iniciou sobre a nossa casa algo grandioso. Nós sabemos que Deus iniciou um projeto na tua vida e esse projeto ele não pode falhar, porque foi Deus que iniciou. O inimigo não pode destruir aquilo que Deus fez na tua vida. E se Jesus te chamou para um ministério, para uma chamada, o inimigo ele não pode parar aquilo que Deus fez na tua história. Assim você vai trabalhar a noite toda, você vai orar a noite toda, vai buscar o Senhor. Você vai pensar que Deus está longe, que Jesus não está mais com você, que você está sozinho nessa caminhada, nessa jornada. Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor, que Deus tem algo grandioso contigo. E na hora certa Deus vai cessar essa luta, Deus vai cessar essa dor que você está sentindo, Deus vai cessar essa reviravolta que está na sua vida, esse deserto que está acontecendo na sua vida. E algo que eu aprendi através da palavra é que quando tudo que nós aprendemos nessa terra, tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós aprendemos com alguém, tudo aquilo que nós aprendemos numa sala de teologia, tudo aquilo que nós aprendemos durante o processo da nossa vida, uma coisa eu tenho que te dizer nesse momento, que aquilo que nós aprendemos não vai servir de nada no deserto. Aquilo que nós aprendemos neste lugar, aquilo que nós aprendemos quando nós estamos numa sala teológica, aquilo que nós aprendemos com alguém, com um obreiro, com um pastor, não vai servir de nada, porque no deserto o que vai te servir é água e pão, o pão e a água, é a graça do Senhor que vai te servir no deserto, é a graça que te alcançou, é a graça que vai te encontrar, é a graça que vai te sustentar. O que vai te servir no deserto é o pão e a água, é a graça do Senhor na tua vida, é a graça do Senhor que vai surgir na tua história, é a graça do Senhor que vai te sustentar e vai fazer você passar por esse deserto, é a graça do Senhor. Foi a graça de Deus que alcançou a vida de Pedro, foi a graça do Senhor que alcançou a vida de Pedro. Porque quando ele estava pescando e nada pescou, ele passou a noite toda buscando ao Senhor, passou a noite toda tentando pescar alguma coisa e nada aconteceu. Sabe por quê? Aí a gente entra num problema tão grande, é onde nós pensamos que Jesus não está mais ali. É onde nós pensamos que Jesus não está mais conosco. É onde que nós chegamos e falamos: Senhor, onde está o Senhor? Aonde estão as promessas do Senhor na nossa vida? Aonde está a promessa do Senhor, a qual o Senhor prometeu e nada aconteceu? Talvez Pedro sentiu esse mesmo pensamento ao qual você sentiu. Talvez você está tendo esse mesmo pensamento, pensando a mesma coisa, sentindo essa mesma dor, esse mesmo problema. Mas algo eu quero te dizer da parte do Senhor, que Jesus vai chegar na hora certa,
que Jesus vai chegar no momento certo. Jesus vai chegar na hora certa na tua vida. Assim como Pedro estava ali a noite toda, tentando algo e não conseguiu fazer. E quando a Bíblia diz que Jesus chega até Pedro, dizendo: olha, Pedro, não conseguiu pescar nada. E Pedro disse: não, Senhor, não consegui pescar nada. Passei a noite toda tentando e nada se resolveu. O interessante é que Jesus chega até Pedro e diz: olha, Pedro, lança as redes novamente. Talvez seja algo na sua imaginação. Jesus estava praticamente brincando. No seu pensamento, no seu raciocínio lógico de humano. E você passa a noite toda tentando algo que não deu certo. Chega Jesus e diz: olha, lança as redes novamente. Você tem que entender uma coisa, que Jesus estava lançando uma palavra profética para a tua vida. Jesus estava lançando uma palavra profética para a vida de Pedro. Pedro já cansado. Talvez você cansado também. E Jesus chega: olha, lança as redes. Talvez: Senhor, mas eu tentei a noite toda, não tem mais jeito, não tem como. Eu não consigo mais, estou cansado. Não tem como, não tem mais jeito. Mas Jesus está dizendo para você: lança as redes. A palavra que Jesus jogou na vida de Pedro houve efeito. Que a Bíblia diz que tudo foi feito através da palavra. E se Jesus lançou uma palavra de vida sobre a vida de Pedro, é porque algo iria acontecer naquele momento. Eu sei que é doloroso, mas quando Jesus pedir: lança a rede, faça aquilo que Jesus está ordenando. Talvez você sim cansou, passou a noite tentando, assim como Pedro tentou a noite toda tentando pescar e nada conseguiu, nada aproveitou. Jesus chega até Pedro dizendo: olha, Pedro, eu sei que você está cansado, eu sei que você tentou a noite toda, eu sei que você trabalhou a noite toda, gastou todos os recursos que você tinha, mas eu te dou uma palavra nesse dia de hoje: lança as tuas redes, mesmo cansado, mesmo doendo, mesmo passando por esse deserto, lança as redes no mar agora, porque algo de grandioso vai acontecer. O milagre vai acontecer quando a palavra é lançada, quando a palavra acontece na vida de Pedro, quando a palavra de Jesus chega até o coração de Pedro, que Pedro sente a sua fé grande naquele momento, e com a sua fé ele lança as redes, e o milagre do Senhor acontece naquele momento. Sabe por quê? O que eu quero te dizer, que quando a gente ouve a palavra de Jesus, quando a gente ouve a voz do Senhor, nós podemos entender que o milagre vai acontecer. Não importa o ambiente que você esteja, não importa o momento que você esteja, não importa onde você esteja, lança as redes segundo a palavra de Jesus. Lança as redes assim como Jesus ordenou, que o milagre vai acontecer na tua vida. Não importa o ambiente que você esteja, não importa o momento de dor que você está passando. O importante é você lançar as redes. O importante é você ouvir a voz do Senhor. Eu sei que está doendo, eu sei que você tentou a noite toda. Quando Jesus olha para Simão, Jesus não olhou Simão, Jesus olhou para Pedro. Jesus não olhou por fora, Jesus olhou por dentro. Jesus está olhando para você, mas não está olhando por fora. Jesus está olhando o que você tem por dentro. Ele enxergou dentro de você um ministério grande, uma chamada grande na tua vida, um sonho que Ele vai realizar na tua história. Jesus, Ele é poderoso. Jesus te escolheu no meio da multidão. Jesus te escolheu no meio da multidão. Talvez você pense: Jesus podia ter escolhido alguém capacitado. Jesus podia escolher outra pessoa que prega melhor, que fala melhor. Mas não, Jesus te escolheu.
Porque ele sabia exatamente da chamada que ele tinha na sua vida. E a chamada do Senhor dói. A chamada do Senhor, o caminho é espinhoso. Mas uma coisa eu tenho certeza, que no final, Jesus vai te honrar. Jesus vai cumprir as promessas dele na tua vida. O Senhor vai cumprir aquilo que ele prometeu na tua vida. Não sei qual é a promessa que o Senhor fez na tua história. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor fez na tua vida. Não sei se a promessa do Senhor foi salvar a tua casa. Não sei se a promessa do Senhor foi trazer libertação para a tua casa. Não sei se a promessa do Senhor foi para abrir uma grande porta na tua vida. Não sei se a promessa do Senhor na tua vida foi fazer de você um grande pregador, um grande cantor, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a sua fé vai mover montanhas. Aquilo que o Senhor prometeu e vai cumprir na tua vida. A própria palavra diz que passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não passam vazias. Acredite nessa palavra, creia nessa palavra que o Senhor tem para a tua vida, porque é uma palavra que traz a transformação, que traz a cura, traz o milagre. Então, neste momento, lança as redes. Lança as redes a qual Jesus ordena. E o milagre vai acontecer. Talvez Pedro não tinha muita fé naquele momento. Talvez Pedro naquele momento não tinha consigo muita força mais, porque trabalhando a noite toda, a gente chega o cansaço. Talvez Pedro, no seu pensamento humano, ele disse: Senhor, estou cansado, eu não tenho mais força. Talvez até a minha fé esteja fraca. Mas mesmo assim sem força, mesmo desanimado, mesmo trabalhando a noite toda, ele não hesitou em jogar as redes novamente, porque eu tenho certeza que no seu coração ele acreditou naquela palavra de Jesus. Quando Jesus ordena e o milagre acontece, a Bíblia diz que foi tanto peixe que o barco não cabia mais. É assim que Deus vai fazer na tua história, na tua vida. O milagre vai ser grande, que quem estiver ao teu redor vai ser abençoado através da tua bênção, através daquilo que Jesus vai fazer na tua vida, através do milagre do Senhor na tua vida. Muitas pessoas vão ser alcançadas através da tua bênção. E nunca se esqueça, Jesus nunca olha por fora. Jesus olha por aquilo que tem dentro de você, é a chamada que Ele tem na sua vida. Que essa palavra venha alcançar a tua história, a tua vida no dia de hoje. E aonde você estiver, que essa palavra venha trazer salvação de vida, venha trazer força para a tua vida. E sempre lembrar, tenha de bom ânimo, joga as redes e o milagre vai acontecer na tua vida. Que essa palavra alcance o teu coração, que essa palavra traz força para a tua vida, e até que o Senhor fala contigo, e que essa palavra traz grandiosas coisas na tua história. Em nome do Senhor Jesus, e assim seja feita a vontade do Senhor na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo fale mais alto no teu coração, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.